Obrigada, João. Foi? Depois eu deposito seu cachê. Esse vai ter. Gente do céu, agora que eu vi a foto da menina no grupo de transmissão, a psicóloga, a minha amiga psicóloga, que também fiz curso técnico de 1 ano e meio, minha colega já está presente aqui, o que ela vai pensar? E a gente dançando, feito louco, que vocês não avisam que a convidada ilustre já está presente para a gente se comportar, fingir que a gente é normal. Não, a gente deixa, porque não é. Pode pagar mico mesmo. Meu expediente já acabou, tô morrendo. Você apresenta ela, Lu? Sim. Pessoal, a Ingrid é convidada, né, da nossa live de hoje. Ela é psicóloga em Socorro, né, Ingrid? Trabalha e mora em Socorro. Trabalha e mora em Socorro. Isso. O Raul, quero agradecer muito ele, que foi ele que conseguiu falar com ela, ter contato com ela, né? E ele que conseguiu essa live pra gente hoje, pra gente falar um pouquinho sobre esse tema de preconceito, né? E engloba tudo, né? Todas as áreas, preconceito social, tudo, né? Preconceito de raças e gêneros. Pode começar, hein? Posso? Então, ela contou um slide pra gente, né? Uhum. Aí eu acho que ela vai se apresentar e vai explicar, né? Isso. Bom, vou conversar um pouquinho com vocês antes da gente dar início aí à nossa palestra de preconceito, né? Eu agradeço aí o Raul que me encontrou, né, e me deu essa oportunidade de fazer uma palestra para vocês. Então, como a professora Luana já falou, meu nome é Ingrid, eu sou psicóloga aqui da cidade de Socorro, eu trabalho aqui no CAPS, também no abrigo para crianças, né, e também na assistência social especializada, o CREAS. Então, e a gente vê muito questões de preconceito em todos esses lugares. E vou falar para vocês que, principalmente na onde eu trabalho mais, né, que é no CAPS, porque todo mundo tem medo. Ah, eu não vou no CAPS, o CAPS é para gente louca, né? Essa é sempre a fala. Então, a gente já vê aí várias falas, né, de ódio, de intolerância. A gente também cuida de medidas sociais, que tem vários, né, ofícios que chegam para a gente sobre investigação de preconceito. Então, eu acho que é um tema super atual e estou muito empolgada de falar ele para vocês. Espero que vocês gostem. Eu vou deixar aberto para vocês colocarem para mim as perguntas, tá? Durante a palestra não tem problema, pode perguntar. Mas no final da palestra eu vou deixar aberto para a gente poder discutir um pouquinho sobre o que vocês pensam e se tem alguma dúvida, tá? Tenham paciência comigo, tá, gente? Porque eu não estou acostumada a usar o Meet, mas eu aprendi. Tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho para vocês. O Raul já me ajudando, tá, Ingrid? Oi? Se precisar, nós vamos ajudando, tá bom? Tá bom, pode deixar. Hoje de manhã, eu tive 2 aulas já de projeto de vida. E eu pedi para os alunos separar imagens e o Raul montou o slide para mim, para a gente falar sobre o preconceito. Então, a gente vai um papo de manhã, eu com o primeiro D, e foi muito legal, assim. Eles separaram imagens, ou algum texto, ou imagem com texto, e a gente conversou sobre preconceito. Bacana. Espera só um minutinho. Ok. Acredito que agora vai. Só um minuto. Ele me fecha aqui, por favor. Certo. Então, eu vou começar aqui, tá? Então, tá aí meu nomezinho, né? Vocês estão me escutando? Sim. Sim? Tá bom. É porque agora... Sim, perfeitamente. Tá. Vocês não estão na tela aqui para mim por enquanto, mas eu já aciono vocês. Bom,
Vamos lá. Preconceito. Vamos começar lá com a palavra preconceito, né? Eu acho que nós já temos preconceito com a palavra preconceito. Essa é a verdade, né, que tem que ser dita. Por quê? No dicionário, né, quando a gente vai lá procurar o que é preconceito, ou lá na raiz da palavra preconceito, ela é dividida em duas palavrinhas, o pré e o conceito. O pré são coisas que a gente tem anterior, né, alguma coisa antecedente, e o conceito é alguma coisa que a gente compreende a respeito de alguma coisa, tá? Então, se a gente for juntar, o preconceito é um juízo de valor que a gente faz antes de conhecer alguma coisa, né? Então, é preconcebido, é antes. E por que isso, né? O preconceito em si, na parte até da psicologia, é uma coisa comum do homem, tá? Nós fazemos isso o tempo todo, porque nós somos seres preconceituosos. Nós, na nossa vida, vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil. A gente vai numa escola nova, a gente vai mudar de escola. Nós temos pensamentos de, nossa, como será que é aquela escola? Ai, será que as pessoas lá são legais? Isso já é um preconceito, porque você já está criando um conceito antes de vivenciar aquilo. Então, você pensa assim, ai, mas olha, eu vi algumas meninas daquela escola e eu achei muito metido. Será que eu vou dar certo lá? Isso já é um preconceito, tá? Então, é um ato normal do homem a gente pensar naquilo antes de fazer, antes de vivenciar. Então, como eu disse para vocês, é inerente do homem, é um pensamento comum e ele serve para que a gente possa estruturar na nossa cabeça o que vai acontecer, como vai ser, o que de fato a gente vai tirar de conclusão daquilo, principalmente quando a gente entra no campo do medo. Por isso que tem as fobias, porque a gente já tem um pré-conceito daquilo que pode acontecer, né? Então, é normal esse movimento do homem. Agora, por que isso acontece? Por que a gente já tem esse preconceito das coisas, né? Por causa de duas questõezinhas. A identidade e a alteralidade. O que quer dizer identidade para a gente, né? Principalmente no campo da psicologia. A identidade é aquilo que eu percebo de mim mesma, tá? E como que eu me relaciono com as pessoas. Então, isso é a identidade, né? Você pensar sobre você se relacionar com o outro, viver experiências para construir o que você é de fato, né? E a alteralidade é aquilo que a gente percebe o outro, tá? Eu vou exemplificar, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de entender. Se vocês não entenderem, vocês podem me interromper, tá? Eu sei que às vezes eu falo um pouco rápido demais. Então, a identidade é como eu me vejo. E a alteralidade é como eu vejo o outro. Só que um conecta com o outro, porque a gente só consegue se auto-perceber na medida que a gente percebe o outro, e vice-versa. Então, como um exemplo, eu sou uma pessoa agitada, então essa é a minha personalidade, a minha identidade. Como que eu sei isso? Porque quando eu observo o outro, eu percebo que o outro não tem as mesmas características que a minha. É uma pessoa mais calma, fala mais devagar. Logo, eu subjugo que ela é uma pessoa calma e eu uma pessoa agitada.
E vice-versa, né? Como que eu sei que ela é uma pessoa calma e eu agitada, como eu sei que eu sou agitada e ela é uma calma? Por observação, né? Então, você julgar também as pessoas que são calmas, agitadas, já é um preconceito, né? Então, entra nesses dois quesitos, da identidade e alteralidade. Compreenderam bem? Quer que eu explique de outra forma? Podem responder, viu, gente? Tá? Tranquilos? Qualquer coisa vocês vão me falando. Só que, um mas bem grande aí. O que acontece, que eu acho que pega bastante. O preconceito é uma palavra, então, que a gente tem um pensamento antes de vivenciar qualquer experiência. Só que quando a gente atribui esse pensamento coisas pejorativas, coisas de sentido para denegrir, né? Por isso eu coloquei ali o sentido ruim, né? Aí começa o preconceito, onde a gente conhece como essa palavra de forte expressão de intolerância, né? Eu até vou falar um pouco de intolerância e preconceito. Então, o preconceito atualmente, como nós conhecemos, ele é todo ato de ódio e de discriminação, tá? A qualquer tipo de raça, etnia, cor, religião, né, sexo, orientação sexual e por aí vai. Então, o preconceito estabelecido hoje é nesse sentido ruim. Então, quando alguém falar para você, o que é preconceito? Geralmente está atribuído esse sentido ruim. Muito embora eu já coloquei para vocês que a palavra originalmente é um pensamento do homem, inerente do homem, que ele faz antes de viver qualquer experiência, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês o porquê que isso acontece, né? Por que nós temos essa gama enorme de intolerância? Um pouco, tá? É das crenças que nós vivemos, da religião que nós temos, tá? Da educação que nós recebemos, da história que nós vivemos, né? Então, lá dos primórdios do homem, já vem enraigado essas questões étnicas, essas questões de diferença, de supremacia de uma raça, né, de um sexo. Então, a gente já vem historicamente trazendo todas essas coisas. E isso vai construindo a nossa identidade, que foi aquilo que eu falei para vocês, né? E daí a gente vai ficando com esses sentimentos ruins e de intolerância, tá? Além disso, tem uma massificação pela mídia que dita o que é correto, o que não é, o que é bonito, o que não é, e isso também faz com que a gente construa a nossa identidade a partir dessas comparações, que é aquela alteralidade que eu falei para vocês, né? Então, o preconceito, ele está enraizado em todas essas coisas, no que eu vivi, no que eu aprendi, no conceito histórico, né? Só que é uma coisa que não é legal, né? Esse preconceito de forma ruim, essa intolerância, acaba por causar coisas no outro, né? Que marcam, que machucam e que não são bacanas. E são coisas que a gente, se olhasse para um lado de que pessoas são pessoas, independente da raça, independente da cor, independente do sexo, da opção sexual, né, as intolerâncias ficariam muito menores. Então, para a gente fechar, o que é o preconceito hoje, atual, na nossa definição, ela é toda intolerância, tá? Que nós cometemos contra um grupo ou um indivíduo, tá? Deu para entender? Sim, deu para entender. Deu sim, Ingrid.
Tá. A Ana Flávia, ela colocou uma pergunta aqui pra gente, ó. Como sim. lidar com uma pessoa que tem vários tipos de preconceitos, sendo essa pessoa uma pessoa da família? Ótima pergunta, Nossa, né? inteiro. Essa é uma pergunta muito boa. Então, na verdade, como que a gente lida com essas pessoas é muito complicado. É um trabalho muito devagarzinho, porque essa pessoa, a gente também não pode ter preconceito com as pessoas que têm preconceito. A gente também tem que parar para olhar um pouco. Ela viveu uma história, ela teve uma criação, ela teve uma crença, né, que constituiu ela daquela forma. Então, a gente também tem que parar para observar isso, parar para pensar e dialogar com essa pessoa. E vocês não vão mudar essa pessoa da noite para o dia, tá? É uma conversa, porque vocês vão estar desestruturando tudo aquilo que ela já aprendeu um dia, tá? Então, sentar com essa pessoa da família, né? A pessoa, se não for você, alguém próximo dela, que ela tenha confiança, e conversar, e perguntar por que ela pensa aquilo, e perguntar o porquê que ela acha daquela forma, perguntar se ela já viveu, se ela já foi lá e já experimentou. Existe hoje um grande preconceito contra as religiões, né? Ah, eu sou católica, ah, eu sou umbandista, eu não gosto da Umbanda porque eu acho que faz macumba. Tá, mas você acha, você já foi lá experimentar, né? Você já foi viver para tirar a sua conclusão se você gosta daquilo ou não, né? E aí tá uma coisa muito importante na questão do preconceito, né? Você pode gostar ou não daquilo, mas você jamais pode recriminar que a outra pessoa o faça, tá? Você pode falar assim, olha, gente, eu não gosto da cor azul, mas você jamais pode dizer palavras de ódio, jamais pode cometer agressões para aquela pessoa que gosta da cor azul, né? Nós temos que entender que cada um gosta de uma coisa, cada um faz a opção por uma coisa, e não necessariamente eu posso querer aquilo para mim, mas eu também não posso chegar para outra pessoa e falar que ela não pode gostar daquilo, né? Então, a palavra, acho que principal, né, desse nosso conceito de preconceito é a intolerância, tá? A intolerância é muito complicada. Então, o que eu orientaria é sentar e conversar, tentar entender o lado da outra pessoa e também dialogar com ela, fazendo com que ela entenda o seu lado, tá? E questão de tolerância, gente, sempre tolerância, tá? Eu acho que essa é a palavra principal. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de saber antes de eu dar continuidade? Posso colocar um parêntese, professora, doutora Ingrid? Claro, com certeza, faço questão. Não sei. Desculpa, né? Na escola eu sou conhecido como professor mais falante, mas eu vou falar bem breve. Não, Viu? isso é ótimo. Então, a gente sempre interliga, né, o preconceito como sempre como coisa ruim, mas também nem tudo. O preconceito ele é uma leitura de algo que a gente não conhece, né, com antecedência. A gente faz uma leitura, uma análise, né? Então não necessariamente seja uma coisa ruim, como a senhora falou da escola. A gente fala, será que eu vou me adaptar na escola? Será que aquela escola vai ser boa? Inclusive, então não é assim, nada que é preconceito, é tudo ruim, é aquele que não gosta da religião, aquele que não gosta de etnia, não sei o quê. Às vezes não é tudo interligado à parte negativa. O preconceito é uma ideia que a gente tem, né, antes de conhecer algo ou alguém. Então, não necessariamente uma coisa assim ruim, né? E a Ana Flávia colocou também mais novamente uma questão que tem entes
queridos da família dela que não concorda com o jeito dela se vestir, o jeito que ela pensa, né, as crenças que ela tem. Então, como bem a doutora colocou, doutora Ingrid, mais uma vez, né, a conversa, porque também depende da idade, né, da sua idade, Ana Flávia, né, e da idade do teu parente. Ele pode ser um pouco mais velho, ele pode ter tido uma outra criação, né, que a gente sabe que antigamente a criação era mais rígida, né, com outros conceitos de vestimentas, outros conceitos de música, outros conceitos de educação, de arte, né, então, assim, né, até muitas pessoas não entendem a arte nova, a arte contemporânea, acham uma coisa sem sentido, né? Porque ela não entende o real sentido daquela obra e tudo mais. Então, a pessoa pode ter crescido com outros valores, né? Então, uma coisa que pode ser correta para você, da sua maneira de pensar, da sua idade, né, do seu tempo que você está vivendo, pode não condizer com a maneira que essa pessoa pensa, pela idade que ela tem um pouco mais que você, pelo jeito que ela tenha sido criada, pelos seus entes queridos, pelos seus pais e mães e tudo mais, né, pelos seus responsáveis. Então, por isso que pode divergir a ideia sua com a pessoa. E bem como a doutora Ingrid colocou, tudo se baseia na conversa, né, de conversar, de você expor, explicar, eu penso assim por quê? Colocar o conteúdo que por que você pensa assim, né, colocar a tua posição, ouvir a posição do teu ente querido, do teu parente, para você chegar em comum acordo. Como a doutora disse, não é algo do dia para a noite, é algo que tem que ter um trabalho todo por trás aí, né, mas que a gente consegue um êxito, tudo na conversa, né? Não na discussão, tá? João, fui breve, tá? Pode continuar, doutora, perdão. Imagina, eu até tirei um pouco aqui a apresentação, né, para ver um pouco vocês aí também, que senão me sinto muito sozinha. Bom, eu achei essa observação ótima, porque é isso mesmo, né? Então, para a gente resumir de novo, o preconceito todo mundo tem, porque é uma consciência que a gente tem daquilo antes de acontecer, antes de ver aquela experiência. Mas, nós até vi uma pergunta aqui, se as pessoas mais novas são mais tolerantes que as pessoas mais antigas. E aí é que tá. Eu acho que ninguém é mais tolerante ou intolerante. E até digo para vocês que as gerações mais novas, nós estamos cada vez ficando mais intolerantes, tá? Por quê? Vou dar um exemplo, tá, gente? Olha, meu pai não gosta que eu namore com uma outra menina. Isso é um caso muito comum que eu vejo quase todos os dias, tá? Principalmente lá no lar. Meu pai não aceita que eu seja homossexual, que eu namore uma menina. Tá. Mas você já sentou com ele? Não sentei, ele não muda de ideia. Você também está sendo intolerante com a posição dele, né? Então, aí está a intolerância dos dois lados, né? A gente tem que parar para pensar que ele teve uma educação, que ele teve uma história. Então, você também está sendo intolerante em não sentar e dialogar com ele. E colocar cada um o seu ponto de vista, né? O que está faltando no mundo de hoje é o diálogo, e o diálogo causa intolerância, porque a gente só consegue expor para o outro e também entender o outro a partir do momento em que nós conversamos e nós chegamos a um consenso, né? Então, a intolerância é a falta de diálogo. Então, meninos e meninas que estão precisando que o pai entenda melhor vocês, conversem, né? Tudo é na base da conversa. E o preconceito, na forma ruim, né, essa intolerância, tá na falta de diálogo, tá na falta de conhecer o outro, de entender o porquê que aquilo está acontecendo, né? O que a gente vê é bastante caso de agressões, né? Tudo por falta de diálogo.
Claro, vou chegar lá na parte de que tem pessoas que realmente fazem por maldade, né? Isso não está correto, né? Não é porque a pessoa não tolera aquilo por causa das vivências que ela teve, que fazer mal a outro está correto. Não, não é nada disso, tá? Mas eu vou chegar lá. Qualquer coisa vocês vão me falando. Vou voltar aqui na apresentação. Vamos passar, que nós já fomos. Bom, os tipos de preconceito, né? Nós temos o racismo, que todo mundo já conhece, que é a supremacia de algumas raças em virtude das outras, né? Essa é uma crença muito enraizada na nossa história, porque desde que o mundo é mundo e que o homem é homem, nós fazemos essas subjugações como se existisse uma raça superior, né? E não existe, né, gente? Raça é só uma questão de evolução. Darwin já falava aí, quem for professor de biologia vai falar melhor que eu. É só a questão de quem mora em lugares mais quentes tem a pele mais morena para aguentar mais as temperaturas do sol. Quem mora na região mais norte no planeta tem a pele mais branca porque precisa de mais absorção do sol e ponto final. É assim que funciona. Né? Isso não quer dizer que uma raça é melhor, que outra raça é melhor. Não, é só uma questão evolutiva. Pessoas são pessoas. Né? Mas o racismo, então, é uma crença de uma raça superior. O machismo. Homens são melhores ou superiores às mulheres. Esse é um tema muito atual, que está tendo de monte de penca, né? Essa crença também ela é muito histórica, né? Que vem lá também de quando o mundo é mundo, de o homem é homem, né? E a questão de que o homem mandava na casa, ele que provia, né? Isso está desde lá dos Neandertais, quem também é professor de história vai falar melhor que eu, né? Que o homem que provia aquela proteção à casa. Mas hoje, né, a gente sabe que não existe superioridade entre sexos, porque também sexo é sexo. Eu sou homem, eu sou mulher, e isso não quer dizer que eu posso fazer mais ou posso fazer menos, né? O que também está acontecendo muito é o movimento feminista que tem surgido, não o feminismo, tá? Porque se vocês forem pegar na raiz histórica o que é o feminismo, né? O feminismo ele prega a igualdade, né? Prega que os dois gêneros são iguais e eles têm os mesmos deveres e os mesmos direitos. E tá vindo uma onda aí muito de femismo, que também é o machismo ao contrário, né? De que a mulher é superior ao homem. Não, gente, peraí. Machismo é ruim, feminismo é ruim. Homens e mulheres são seres iguais, tá? Não é porque eu tenho uma genitália masculina, uma genitália feminina, que eu sou diferente e eu não posso fazer alguma coisa, tá? Então, o machismo seria os homens superiores às mulheres. O que desencadeia, né? A gente tem aí muitos violência doméstica, né? Tanto violência física quanto psicológica, isso aparece muito. E também está constituído na noção de que histórica do que o homem aprendeu. Até dou de exemplo um caso que eu tive recentemente no CAPS. Uma mulher chegou vítima de violência psicológica. E ela falava que o marido chamava de verme, que o marido falava que ela não era mais mulher, né, e um monte de coisas. Eu perguntei para ela se ela gostaria de separar desse homem. Mas aí entra também uma questão muito sentimental. Se eu fosse parar para olhar num ponto de vista, né, leiga, eu ia falar, pelo amor de Deus, vá prender esse homem tem que ir preso, tem que não sei o quê. Só que eu não tô lá para fazer esse papel, né? Eu tô lá para fazer a saúde mental dessa mulher. Então, eu perguntei para ela, cheguei e perguntei, tá,
tudo bem. Você se sente triste, você já está entrando em depressão, ela já estava pensando em suicídio. O que você quer fazer? Você quer se separar? Não, eu não quero me separar, eu gosto muito dele. Tá, então o que que nós vamos fazer? Ah, eu gostaria de conversar com ele sobre essas coisas. Então eu chamei esse marido, nós sentamos conversar, depois sentamos conversar com a família toda. E daí o que que nós percebemos? Ele vem de uma família, mora no interior, que é muito do sítio, que dá aquela criação bem machista, de que a mulher tem que ficar em casa, que a mulher não presta, que não sei o quê, que a mulher é o pecado original, que fala lá na Bíblia dos católicos, né? Então ele vem dessa cultura muito rude, muito bruta de um homem. E nós sentamos, nós conversamos. Ela falou para ele as coisas que ela não gostava que ele fazia. Ele falou para ela também as coisas que acontecia. Um foi entendendo o outro. Resumindo a história, no diálogo, nós não precisamos nem colocar o fulano na prisão. Por quê? Porque ele começou a entender que as coisas que ele fazia não estavam corretas e que, a partir daquele momento, eles iriam mudar como casal. Então, um respeitaria o outro, que essas coisas estavam erradas e que ele começou a perceber aquilo. Então, olha, nós não precisamos levar nada para juízo, né, que a turma fala. Nós resolvemos tudo no diálogo. Nós sentamos, nós conversamos, nós colocamos cada lado. Claro, não chegou numa violência física, porque daí é outra coisa, né? Ficou só numa violência psicológica e no diálogo nós resolvemos. Hoje essa mulher está bem, já está parando com os remédios da depressão, mas continua fazendo a terapia. Esse casal está indo bem, os filhos estão maravilhosos e agora eles conseguem conversar melhor e essa violência psicológica acabou, tá? Se fosse uma violência física, daí é sim de órgãos competentes para fazer essa avaliação, porque daí já não envolve mais nem a questão, já acabou o respeito, né? Já acabou tudo. Então, pode sim resolver no diálogo, porque às vezes essa mulher gosta muito desse homem, mas daí também ele vai ter que pagar por as coisas que ele fez. Não por ela ser mulher, mas por ela ser uma pessoa. Porque se ele fizesse isso com outro homem, outra pessoa, ele também teria que pagar pelo que ele fez, né? Não é correto nós violarmos o direito, né, dessa pessoa, violentando ela nem de forma psicológica, nem de forma física. Se tiver alguma pergunta, por favor, vocês me falem. Preconceito com desigualdades sociais, né? Isso também no nosso país é muito grande, tá? E eu acho que nem só no nosso país, na verdade no mundo inteiro isso é muito grande, que a gente tem mais referência daquilo que a gente vive, né? Quando você chega num apartamento de luxo, sempre tem o elevador da empregada e o elevador do patrão. Isso é um preconceito com desigualdades sociais. O que mais? É você separar, por exemplo, olha, vou num restaurante. Você tem uma condição melhor, então você vai sentar na mesa X. Você não tem, então você vai sentar na mesa Y. Chega numa loja, né? Se você vai bem vestido, eles te atendem maravilhosamente bem. Se você vai com uma roupa simples e for numa loja cara, num carro, por exemplo, vou comprar uma BMW, vão te tratar super mal, né? E isso acontece muito aqui na região que eu moro, porque a gente tem várias pessoas que têm sítios, né, que têm plantações e que têm muito dinheiro e que são bem simples. E aí eles chegam nesses lugares para comprar uma caminhonetona e os atendentes não estão nem aí. Aí depois chega uma pessoa que vai vestidinha melhor, mas, né, aí atende muito bem. Então, esse é o preconceito com desigualdades sociais, tá? Ter o preconceito em relação à condição econômica. A xenofobia, também um tema muito atual, né, que é a discriminação cultural. Nós aí passamos por um momento
não nosso, mas de uma crise política, né, que a gente teve lá nos Estados Unidos e o México, né, onde o preconceito cultural é muito grande, né, com a questão do imigrante, mas não só também, nós temos muito preconceito com pessoas que vêm, por exemplo, do Oriente Médio, né, chegou uma época, vocês são muito novos, não que eu tenho muita idade, mas eu lembro, assim, na minha pré-adolescência, que teve uma época, assim, que a gente não podia ver uma pessoa muçulmana que era homem-bomba, né? Então, esse respeito também com as culturas, né? Respeitar a cultura do outro. Isso também tem afetado muito ultimamente, porque nós queremos sempre que seja igual a gente, tá? Isso também é intolerância, né? Então, o modo da outra cultura se vestir, então, o preconceito da xenofobia é a discriminação cultural. A homofobia, tema muito, muito mais que atual também, né? É discriminação, me corrijam, qualquer coisa, contra a classe LGBT. Eu sei que está maior aí, por isso que está as reticências. Eu não estou acompanhando, mas eu sei que já tem mais categorias inclusas nessa classe, tá? Esse tema também é muito recorrente, porque ele tem afetado muito a vida de muitas pessoas, com questões de violência, né, com questões de discriminação, com falas de ódio, né? Principalmente essa questão de orientação sexual, a gente também tem uma coisa muito histórica com isso, né? E até um pouco religiosa, porque nós aqui morando num país católico, né, na maior parte, e não só católico, mas também o que mais domina é o evangélico, enfim, né? Tem como cultura de que era homem e mulher, e agora não é mais assim. Então, tem muitas pessoas que têm mais idade, né? Por exemplo, eu tenho a minha avó, falar para ela o que homem pode namorar com homem, para ela, na cabeça dela, é um absurdo, porque ela é uma pessoa idosa que veio de outra crença. Mas o que a gente não pode é ser intolerantes, né? Então, eu geralmente sento com essa avó, sempre sento, a gente conversa. Agora, depois de alguns meses de conversa, ela já tá aceitando numa boa, viu, gente? Viu? Conversa. Porque eu mostrei para ela que isso não faz diferença, né? A crença dela era de que essas pessoas não eram pessoas boas. E eu mostrei para ela que isso não faz diferença. Isso não define caráter. Isso é só uma opção sexual, né? E é isso que as pessoas não entendem. Caráter e opção sexual são coisas diferentes. Não são a mesma coisa, né? Então, a opção sexual que você escolhe não define quem você é, tá? Isso é muito importante vocês saberem, porque valores e opção sexual são coisas diferentes, tá? Então, eu acho que, assim, esse é um tema que a gente pode até discutir mais, e a homofobia, então, é a discriminação e discursos de ódio contra pessoas de orientação sexual diferente da sua. Oi. Parênteses, com relação à homofobia, não é mais só com relação à orientação sexual diferente da sua, mas com relação à sua, ao seu gênero, inclusive, né? Então, isso, a identidade de gênero. Uhum. Isso. Os transexuais, orientação sexual, que seja... eles são cis, eles podem ser, né, fazer a cirurgia de sexo e mesmo assim... Isso. Enfim. Porque, na verdade, também, a questão daí da sua identidade de gênero, que a gente também tem discutido muito na questão da psicologia, né, é diferente também da orientação sexual, são coisas totalmente diferentes, né? Como você se vê é uma questão mais orgânica do que a orientação sexual, que é uma questão mais emocional, tá? Então,
Perfeito, perfeito. Né, isso tem crescido muito também, porque esses dias chegou também para mim no CAPS uma menina que agora ela soube que ela não quer mais ser menina e ela quer fazer a cirurgia com a mudança de sexo. Mas, assim, o legal para elencar de exemplo para vocês ela é uma menina, falando na questão corporal, ela é uma menina. Mas ela não se vê como menina, ela gostaria de ser um menino. Só que a orientação sexual dela, ela gosta de meninos, tá? Então, para vocês verem que a identidade de gênero e a orientação sexual são coisas diferentes, tá? E ela fala disso abertamente. Eu não consegui, mas quem sabe um dia a gente não pode fazer uma entrevista com ela. Ela é muito bacana. Seria legal. Né? E ela então ela agora não se chama mais o nome feminino que ela tem, e ela passou agora a adotar o nome masculino, né? É muito bacana. Vou conversar com ela, porque ela é meio tímida, né? Seria ótimo. É. A Ana Flávia lembrou do que aconteceu com o Tami, né? Filho da Greg. Isso, recentemente, né? O preconceito pela mudança de sexo, né? Que ele optou por tudo que ele E isso é uma questão muito profunda que, quando também acontece, passa por uma bateria de exames psicológicos e orientação, porque, na verdade, é uma coisa que ainda não tem muitos estudos, mas é da pessoa mesmo, né? Ela não se enxerga como pertencente àquele gênero, né? Ela se enxerga de uma forma diferente. E para quem passa por isso, até por isso essa menina, que agora vai virar menino, porque, né, tá próxima aí, ela sofria muito, né, com essa questão. Porque você imagina você se ver com uma coisa que não era aquilo que você queria, que você esperava, né? Então é um conflito muito grande. E você imagina a pressão que tem de discriminação em cima disso, né? Então, fica pior ainda. O preconceito, doutora, ele tem a ver com aceitação? Porque eu tive um caso assim na família. Gente meu, do sexo masculino, desde de pequeno, adolescência, tudo totalmente preconceituoso contra gays, né? E a um ponto da vida dele, ele se assumiu gay. Então, olha, isso entra também, tá? É aquilo que a gente fala, às vezes, em questão do bullying. Aquele que faz o bullying, geralmente foi aquele que já recebeu o bullying, né? Isso também tem, sim. Na verdade, você expressa ódio por aquilo que você não consegue internalizar. Isso pode acontecer, tá? É mais difícil, tá? Mas pode acontecer, sim. Porque desculpa interromper. Não, por favor. Era uma pessoa totalmente revoltada com a vida, né? Ele cresceu rejeitado desde a gravidez. Entendo. A mãe não quis, os pais não quiseram. A minha mãe pegou ele para criar. E ele, desde criança, sempre muito preconceituoso, porque eu comentei com os meus alunos de manhã até do projeto de vida. Claro. Meu pai cresceu, né, assim, com esse preconceito, que mulher não podia usar roupa curta, apertada, batom vermelho, porque ele foi criado assim também, né? Sim. E aí esse menino foi criado assim, e chegou, depois que meu pai faleceu, chegou a um certo ponto, ele se revoltou com más companhias, bebida, drogas, e sempre tinha esse preconceito contra gays, assim, homofóbico mesmo, eu achava na época. E o ano passado teve essa revelação, sabe? Então, assim, com 22 anos. E ele não se aceitava. Ele não se aceitava. E isso acontece bastante também. Uma repressão, que nem você falou, né? Ele era bem reprimido na criação. Já fez ele fazer uma crença ali, né? Dessa intolerância. E daí, isso também incutiu nele de que ele não podia ser
né? Como que ele podia ser aquilo que ele aprendeu que era ruim, né? E aí ele se manifestou de forma de ódio. Isso também pode acontecer, tá? Não é incomum, mas também não é uma coisa tão comum, tá? O que mais acontece com essas pessoas, geralmente, são pessoas muito deprimidas, muito ansiosas, muito tímidas, tá? Geralmente eles vão para esse lado, mas isso não impede que aconteça, assim, você se revoltar contra você mesmo e expressar isso no outro, tá? Obrigada. Bom, esse também é um tema bem atual, porque, na verdade, o preconceito com pessoas com necessidades especiais não é só a questão, que nem vocês estão vendo a imagenzinha do menininho de cadeira de rodas, né? Entra também, agora, deficiências cognitivas, né? A gente está vindo também numa crescente aí de diagnóstico de autismo, e também vira e mexe na minha experiência profissional, eu vejo isso, porque escolas, principalmente, desculpa, eu sei que eu estou falando para uma escola, mas escolas não querem aceitar alunos com necessidades especiais, principalmente cognitivas, por não acharem que ali seria um ambiente adequado para elas, né? E de vez de se adaptar e correr atrás ali para tentar colocar esse aluno na rede regular de ensino, né? Eu tenho aí várias reclamações, vários laudos que também usei, e que tem, sim, esse preconceito de não incluir essas pessoas no nosso dia a dia, tá? E esses preconceitos a gente pode colocar de diversas formas, né? A acessibilidade, a falta, né, de acessibilidade, a falta de paciência, né? Nós, na prefeitura, temos uma pessoa que tem problema na fala e as pessoas não têm paciência para escutá-la, fica xingando, fala assim, essa aí fala tudo errado, depois quer que a gente fique entendendo. Poxa, ela tem uma dificuldade, né? Vamos procurar entender, sem julgar. Então, isso também está crescendo muito. Esse também é outro fato que está crescendo demais. Olha, para vocês verem, gente, voltando àquela pergunta, hoje nós somos mais tolerantes que antigamente? Olha, não sei não, viu? Acho que a gente está ficando cada vez pior. Porque esse também é um tema muito recorrente, né? Desse padrão de beleza que a mídia impõe, da magreza. Isso está fazendo com que pessoas que, às vezes, nem estão acima do peso, querem ficar muito magras para atingir um padrão de beleza. E quando você não está no padrão de beleza que eles exigem, aí então você é motivo de chacota, né? Isso acontece muito, 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 muito. Então, a gordofobia agora também entrou na gama dos preconceitos, tá? Religioso, né? Igual a diversidade aí étnica, o religioso também sofre muito preconceito, principalmente nas religiões de Umbanda, né? Que é onde a gente tem menos conhecimento. Então, pré-julgando essas pessoas de que todo muçulmano é homem-bomba, né? De que todo indiano são pessoas sujas. Então, entra aí no preconceito, né, contra a religião, de você falar assim, imagina, o indiano tem vários deuses, que absurdo, o deus com cabeça de elefante, né, tem tudo isso. E acontece muito, né, gente, aqui na nossa realidade até acontece menos, mas no Oriente Médio aí, que a gente vê eles se matando todo dia, né, se explodindo, tudo em virtude na questão de meu Deus é melhor e meu Deus é o mais correto, né? E o linguístico, que também é pouco falado, e aqui no Brasil a gente tem bastante questões sobre isso, porque o linguístico é o preconceito sobre sotaques e vocabulários, gírias, tá? E até a questão regional. No Brasil, a gente vê muito isso porque tem aquele preconceito, principalmente com o Nordeste,
né, sobre como o sotaque mesmo que eles falam, né, tem muito preconceito. Nós aqui do interior, se formos para São Paulo, a gente sofre muito preconceito, né, por puxar o R aí, a gente sempre leva brincadeirinhas, às vezes até de mau gosto, né, que não são brincadeirinhas, esses são preconceitos. E também com questão de gírias, né, porque hoje em dia as gírias estão aí, né, eu tenho um irmão mais novo que fala, e aí, velho, o dia inteiro, né, e tem muita gente que tem esse preconceito e às vezes acaba até agredindo, né, ou verbalmente ou fisicamente essas pessoas. Então, preconceito linguístico. Tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber dos tipos de preconceito? Não? Não. Posso dar, Ingrid, Tá. por enquanto, posso dar continuidade? Oi. galera está comentando aqui no chat sobre outros casos, mas pode continuar, pode. Tá, não, mas pode, depois a gente abre aí para conversar melhor, tá? Assim também eu vejo vocês, porque aqui eu não vejo vocês. Tão ruim. Bom, algumas formas de preconceito mais comuns no Brasil. Eu fiz uma pesquisa, tá? E peguei pelo Datafolha, trouxe alguns gráficos para você. Então, essa pesquisa do Datafolha, que foi publicado aí na Folha de São Paulo, tá? E aponta aí que 30% dos brasileiros dizem ter sofrido discriminação por causa da classe social. E o levantamento também considera outras razões pelas quais os entrevistados foram vítimas de preconceito, né? Então, local onde mora, religioso, sexo, cor. Nessa pesquisa, então, foi feito com 2.077 pessoas, tá? De 16 anos ou mais, em 130 cidades, entre 18 e 19 de dezembro do ano retrasado, tá? Foi o mais próximo que eu consegui achar de pesquisa atualmente, para vocês verem como a gente precisa falar mais sobre esse assunto, né? Porque, querendo ou não, já está bem desatualizado, porque é do ano retrasado, né? Então, as razões pela qual sofreu preconceito, vocês podem ver aí. A classe social é o que mais pontuou, né? 30% das pessoas falaram que sofrem preconceito por classe social. Aí 28 o local onde moram, 26 religião, 24 o sexo, 22 cor ou raça e 9 orientação sexual. Uma aspas aqui, um parênteses, na verdade, o sexo, quando eles colocam aqui, não é identidade de gênero, tá, gente? O sexo é homem e mulher. A identidade de gênero vai entrar junto com esse quesito de orientação sexual. É que como a identidade de gênero está sendo um tema muito recente, em algumas pesquisas eles ainda não colocam como orientação sexual. Aí, por cor ou raça, né, vocês podem ver disparado aí o preto, né? Lembrando que as cores são vistas como branco, pardo, preto, amarelo e indígena, tá? É exatamente assim que a gente diz sobre cor, o que não tem nada a ver com raça, né? Porque daí raça seria afrodescendente, né? Seria asiático e outras definições. Aí já declarando ter sofrido preconceito por religião. Disparado também, né? O que eu falei lá no comecinho, a Umbanda, o Candomblé, os católicos, pouquíssimos ou menor, né? Os evangélicos, né? Os evangélicos tradicionais, os pentecostais ou neopentecostais, os outros tipos de evangélicos, os espíritas e aqueles que são ateus. Então, vocês podem ver que a maioria do preconceito está nas religiões afrodescendentes e também na religião aí dos evangélicos neopentecostais, que são aqueles mais extremistas, tá? Declarou já ter sofrido preconceito por orientação sexual. Isso também, como eu falei, entra a identidade de gênero
Então, heterossexual, vocês podem ver que é um negocico, então pouco sofre. Os homossexuais tomam a maior parte e os bissexuais aí com 38%. E por gênero, né, que não é identidade de gênero, tá, gente? É sexo homem e mulher. Homens 11 e mulheres 35, para vocês verem também que dispara na frente. Com esses dados, vocês conseguem perceber que o preconceito... Bom, vamos chamar de intolerância, que eu gosto mais de chamar de intolerância do que preconceito. A intolerância está muito grande, vocês podem ver com esses gráficos que, né, é muito pesado aí no nosso Brasilzão. Então, a gente está na hora de rever um pouco o que a gente tem de conceito e começar a perceber pessoas como pessoas, né, gente? Não ficar discriminando aí por causa de orientação sexual, de identidade de gênero, né, de sexo e cor, raça e etc. Bom, para combater isso, foram elencados alguns artifícios, né, para ajudar, porque senão também vira uma bagunça. Então, começou com a Constituição de 1988. Se tiver algum advogado aí, pode falar melhor para a gente, por favor. Né? E ele foi elencado, então, nessa Constituição, os direitos, né, garantindo a criminalização de qualquer ato de preconceito. Depois, né, veio essa lei aí, que é o artigo 1º da lei número 7.716, que diz que serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Bom, enfim, então tudo englobado aí. Né? Nessa lei, se não me engano, tá? Me corrijam alguém se tiver aí algum advogado se eu estou errada, mas de 2 a 5 anos, mas talvez está sendo revista um pouco essa pena, tá? O que é mais importante para combater essa intolerância? A educação. Todo mundo fala isso, mas todo mundo deveria falar, e não só falar, deveria fazer, né? Porque é através da educação que a gente consegue compreender o mundo de diferentes formas, né? É através da educação que a gente consegue perceber as pessoas como iguais, né? Tratando pessoas como pessoas, independente do sexo, independente da cor, né? Então, eu emprego também, elencando a nossa última opçãozinha ali, que é sempre prezando a igualdade, né? Todos nós somos iguais. Nada vai mudar essa questão, né? Não tem cor, não tem sexo que mude o que nós somos pessoas e nós fazemos parte da mesma classe, que é dos Homo sapiens, e somos todos iguais, né? Então, aí talvez por uma questão evolutiva, aí a gente acaba sendo um pouquinho diferentes, e é uma coisa que é irrelevante, né? Então, pessoas são pessoas. Então, doutora Ingrid, oi. Desculpa interromper aí, perdão, eu quero só... Claro, por favor. Você fez uma pergunta e eu não consegui entender. Você pode perguntar novamente sobre direitos? O que você queria saber? A pena do racismo? Na verdade, aqui na lei que eu procurei, está de 2 a 5 anos. Era só mesmo para saber. Já mudou, porque agora ele é considerado crime hediondo, né? Tá. Então, ele vai a júri e tudo. Claro. Ele é um crime inafiançável e a pena aí aumentou de 3 a 6 anos. Tá, então... Beleza? Então tá bom, obrigada, viu? E, então, deixo para vocês na questão da igualdade, sempre frisando a tolerância e de que pessoas são pessoas. Esta primeira lei desse meu amigo aqui, muito querido, que eu gosto muito. Então, fica para vocês. O Volt. Conhecem o Volt, gente? Amigão. Se não é, por favor, apresento para vocês e agora vocês levam para o resto da vida.
né? Porque a primeira lei da natureza é a tolerância, já que temos uma porção de erros e fraquezas. Então, nós somos seres errados, nós somos seres fracos, nós somos seres que muitas vezes até ofendemos as outras pessoas, mas isso não quer dizer que nós não temos conserto, que nós não temos solução, né? Então, o primeiro princípio é partirmos de que todos nós podemos errar, mas que tudo que a gente faz, a gente pode melhorar, né? Então, sempre permanecendo assim. Claro que tem pessoas que não querem melhorar, e aí isso é intolerância, e então o diálogo é sempre uma boa solução. E também outra frase do meu querido amigo. Oi, querida. Não, pode terminar, depois a gente vai para o chat aqui. E outra que ele também sempre fala: posso não concordar com uma palavra, com uma só palavra sua, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Né? Resumindo essa frase, você pode até não concordar com a opção sexual daquela pessoa, ou com os atos que ela faz, ou com a religião que ela segue, mas você não tem o direito de discriminá-la, ou de falar palavras de ódio, ou de fazer agressões físicas e psicológicas, né? Você pode não concordar, mas você tem que prezar sempre que essa pessoa tem o direito de professar aquilo que ela acredita, tá? Um finzinho aí da nossa apresentação, e a gente abre, então, para perguntas e discussões e mais afins. Pronto. E aí, vamos lá. Fico aberto para vocês, por favor. A Paola tinha colocado aqui no chat, eu achei bem interessante, talvez ou ela passe um pouquinho, ou que você também justificasse, enfim, sobre essa questão que ela pede, né? Gostaria de sugerir que não seja substituída a palavra preconceito por intolerância, porque juridicamente elas têm pesos diferentes, e foi uma luta muito grande para incluir isso como nas palavras, porque também entendo que na conceitualização dela, elas têm um peso diferente, né? Aí acho que agora você já tem a visão aqui do chat, a Paola argumenta mais alguma coisa, ó. Claro. Ó, ressaltar que a palavra denegrir traz um peso muito grande. Então, beleza, não vou ler o comentário. Não, tá tranquilo, eu já li, sim. Vou responder de forma geral, não só para a Paola, né? Porque, assim, juridicamente, sim, elas têm pesos diferentes, tá? Intolerância e preconceito são pesos diferentes. Estou vendo até uma advogada aqui, né, Rosana Torrano, que poderia até falar bem aí para a gente sobre esse peso dessas palavras. Mas, na verdade, já se criou, até em virtude da mídia e de tanto se falar, um preconceito com a palavra preconceito, tá? Por isso que eu uso mais como intolerância do que como preconceito. Isso não tem carga conotativa jurídica, tá? São coisas diferentes. Se você chegar para um advogado e relatar o que você sofreu, é preconceito, eles vão fazer dessa forma. Mas na psicologia, a gente não enxerga dessa forma. Se você chegar para um psicólogo e falar essas coisas que você sofreu, então eu vou mediar você de acordo com o que você me trouxe. Por isso que na minha profissão eu uso mais a intolerância do que o preconceito, tá? Em virtude até daí a tolerância dessa minha crença de que eu tenho que preconceito é algo pré-estabelecido, tá? Agora, a partir do momento que eu pré-estabeleço alguma coisa com cunho pejorativo, com cunho de denegrir, de ferir
o próximo, então daí eu entro sim na questão ruim do preconceito, e daí passo, então, no meu entendimento, para a palavra intolerância. Essa pessoa sofreu agressões, né? Então, ela foi agredida por uma questão de o outro não aceitá-la e trazer para ela cunhos de denegrir mesmo, tá? Então, não tem essa palavra não tem cunho jurídico de substituir, porque não vai substituir. Na Constituição é preconceito e ponto, tá? Mas é só para eu fazer vocês entender que a palavra original no dicionário não tem a ver com o cunho aí que a gente empregou nele, tá? Então, mas isso não impede de usar a palavra preconceito, tá, gente? Isso é uma coisa que eu gosto de falar mais intolerância do que preconceito. Mais alguma coisa? Flávia, ela falou... Não, eu só queria dizer que eu vou parar de gravar, tá, gente? Eu vou interromper aqui a gravação, porque aí se der algum pepino aqui, a gente já tem esse registro até agora. Pode ser, Lu? Pode sim. Tá. A Ana Flávia tem uma questão, ela colocou aqui, ó, tem uma